você abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, que é e a palavra Gênesis, que quer dizer começo, o começo de tudo, né? O haja, quando Deus começou a dizer, haja, haja, através da sua palavra. E eu peço que você abra lá no capítulo de número 7, amém? Gênesis 7, a partir do primeiro versículo já. Se alguém tiver dificuldade, capítulos é sempre esses números maiores, amém? Gênesis 7, e os versículos são os números menores. Eu já cheguei a ver Bíblias que não têm os números pequenos. Alguém já viu uma Bíblia assim, por exemplo? Gente, como é de complicado você encontrar, entender onde você está. Eu já li uma Bíblia assim, e a dificuldade é muito grande mesmo. Então, pegue aí a sua Bíblia que está... Tenho certeza que os números grandes estão aí, os pequenos também, né? Porque não tem porquê, hoje em dia, com a variedade de Bíblia que tem, se bem que devemos ter cuidado também até com isso, hoje em dia. Todos acharam? Sim? Então, vamos ler, que diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levará contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e suas mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves, de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejavam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Amém? Somente até aí, oremos. Pai, Abba, eu quero pedir mais uma vez a direção do Teu Espírito, para que eu possa ser conduzido por Ele. Como eu tenho orado, Senhor, eu só irei até onde o Senhor permita que eu vá. Eu só vou até onde o Senhor deixar que eu vá. Eu me esvazio de mim, eu encho-me do Teu Espírito Santo, que Ele seja agora aquele que vai falar à Tua noiva, aquele que vai falar à Tua igreja, e o Espírito fala à sua igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu peço a Tua direção, que possamos receber, guardar, esconder dentro do coração, para não pecar contra Ti.
Amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estava meditando hoje, e eu acho que pela primeira vez, entenda o que eu vou falar agora, pela primeira vez eu estava já ciente do que eu iria falar, comecei a mergulhar num assunto um tanto volumoso, no seu aspecto até, e eu parei, eu disse, Deus, hoje eu acho que nem eu tenho condições de falar sobre isso. O dia do pastor é hoje, e eu estava vendo algumas coisas, lendo algumas coisas, alguns assuntos, e não é fácil ser pastor, não é fácil lidar com pessoas, não é fácil, porque no contexto geral a gente vive insatisfeito. No contexto geral a gente vive insatisfeito. A gente vive procurando satisfazer várias coisas da nossa vida, sim ou não? Por mais que nós tentamos, a gente vai dizer que a gente não é completo. Senão a gente pararia de trabalhar, senão a gente pararia de querer algo melhor, não é assim? Senão a gente desistiria dos nossos filhos, senão a gente desistiria do casamento, a gente desistiria de um monte de coisa. E por que a gente insiste? Por que a gente almeja tanto isso? Porque a gente tem as nossas realizações, as coisas que a gente ainda não conquistou. E eu falei, não, deixa, eu pedi licença ao Senhor, eu falei, deixa para outro dia. Aí Deus disse assim, tá bom, vai passar essa, mas eu quero que você fale sobre tal coisa. E eu quero falar hoje sobre a igreja de um modo geral. Nós acabamos de ler aqui uma história muito conhecida, que já virou filme, já foi para Hollywood, já teve vários atores que interpretaram Noé, e o último foi um fiasco, porque pegou Noé lá e Noé tentou matar o filho do filho, e apareceu uns monstros de pedra. Eu falei, Jesus, que cabeça é essa? É Hollywood mesmo a coisa, o cara deu uma viajada e pá, mas eu queria falar exatamente aqui, desse Noé da Bíblia, sobre essa arca. E sabe o que essa arca representa? Essa arca representa a igreja. Essa arca constitui, no nosso dia hoje, no nosso cotidiano, é a igreja. Noé é como se fosse o pastor dessa grande arca. E uma das coisas, e Deus me fez eu gerar aqui 3 perguntas. E eu queria falar sobre essas 3 perguntas. O que é a arca? O que a arca representa? A igreja. Quem representa os animais? Somos nós, as pessoas. Quem era Noé e sua família? Os responsáveis em conduzir a arca ao lugar seguro. A igreja, quando Deus constituiu lá, que Jesus disse para Pedro, olha Pedro, tu serás Petros, que quer dizer pedrinhas pequenas, porque ele sim era pedra de esquina, que o próprio Pedro disse que ele era pedra angular rejeitada pelos homens. Quando ele disse, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Desde que igreja,
a eclésia, as pessoas existem, aprenda uma coisa: aonde há mais de uma pessoa, há problema. Aonde há mais de uma pessoa, há pensamento diferente. Nem no casamento, por mais comum que seja, por mais idêntico que seja, eu poderia falar do meu casamento aqui como um exemplo disso, porque eu sou tão parecido com a Dai, mas tão, que a gente parece que é um só, mas mesmo assim existe conflito. Porque nós pensamos diferente em algumas coisas. Mas isso não nos torna inimigos. Pelo contrário, a diversidade das coisas às vezes nos faz crescer. Só que às vezes não é tão simples assim. Às vezes não é tão de fácil entendimento desse jeito. E a igreja em si, e uma vez eu fui em um seminário, e eu ouvi um pastor pregando e falando sobre a igreja, e ele defendendo a igreja, e ele estava defendendo a igreja no sentido espiritual. É bom que se diga isso. O pastor Leandro, uma vez que ele falou, a igreja não sei se o Johnny já ouviu a ministração dele falando sobre isso, e ali é lógico que ele está falando no sentido totalmente amplo da igreja Cristo, representando a noiva, mas eu queria falar hoje um pouco da igreja física, nós, pessoas. Irmão, imagina Noé recebendo a ordem de Deus. O mais difícil, você acha que para Noé foi construir a arca? Não, irmão. O mais difícil não foi, pastor, você está de brincadeira, o cara construiu um trem lá que nunca existiu. Eu falei, mas o maior engenheiro de todos os tempos deu todas as dicas para ele. O mais difícil não foi isso. Que Deus disse assim, olha Noé, você vai usar madeira tal, você vai usar coisa tal, você vai cortar tal tamanho, você vai fazer a frente desse jeito, o fundo desse jeito, o meio desse jeito, e você vai cobrir dessa forma, Deus deu todas as dicas para Noé, de como ele tinha que fazer a arca. Não foi o mais difícil. Sabe o que foi o mais difícil? Noé passar 40 dias com aquele animais ali dentro da arca junto com ele. Foi a parte mais difícil de todas, irmão. Porque aí Deus não deu dica para ele. Aí você não encontra na Bíblia Deus dizendo, olha, vai ter lá o elefante, ele dorme de dia, mas o morcego, ele falou que as aves iam entrar, amém? Mas o morcego, ele não dorme à noite. Vai ter um que vai estar à noite agitado, não é? E vai ter aquele que durante o dia vai estar lá dormindo, parece criança pequena, né? O Samuel já mudou já a rotina de vocês sobre isso? É criança assim, quando nasce, né? Ele não tem hora para acordar. Ele fala assim, eu quero mamar 1, 2, 3, 4, não interessa a hora. Ele vai acordar e quer mamar. A nossa rotina muda por causa do filho. E Noé teve que mudar toda a sua rotina por causa daqueles animais. Irmão, você já parou para pensar o que Deus disse para ele? Vai entrar dos animais limpos 7 pares de animais, macho e fêmea, 7 elefantes, existe elefante? Não sei, elefanta. Vai entrar um elefante e uma elefanta, um elefante, 7. Aí daqui a pouco vem uma cabra, vem um bode, vem uma cabra, vem um bode, 7. E dos animais imundos vai entrar um par só. Seres humanos que entraram na arca foram poucos. 8. 8 pessoas para cuidar de uma imensidão de animais dentro daquela arca. Quando a gente fala igreja, e olha que eu entendo disso faz tempo. Minha mãe começou a me levar para a igreja, eu dormia no banco, eu era menino, bem criança mesmo, acho que
sei lá, devia ter 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Dormi muito em banco de igreja, banco duro, igual isso aqui, ó, de bater assim e acordar, e às vezes nem sei como eu ia para casa, minha mãe me levava no colo. Eu entendo de igreja já tem um tempo, agora me tornei pastor em medidas totalmente adversas. E se você me perguntar assim, como você foi forjado, pastor? Eu falei, eu sou grato pelos homens que passaram na minha vida, e aprendi muito com eles, mas eu não fui totalmente doutrinado para ser pastor. Eu não tive um acompanhamento pastoral dizendo que aonde eu poderia acertar ou errar. Falaram assim, está aqui, Deus está colocando sobre você. Eu falei, e aí? O que eu faço agora? Relaxa, fica vendo o que eu faço. E vi um monte de besteira até. E fiz um monte de bobagem. Fiz. E isso me torna humano. É a melhor parte de mim, é essa. Você nunca vai me achar aqui, me encontrar aqui, dizendo que eu sou um super pastor, que eu oro mais que você, que eu jejuo mais que você, que eu faço qualquer coisa mais que você. Você nunca vai achar isso. Eu passo sinal vermelho às vezes. Minha mulher briga comigo que só. Eu ando em corredor de ônibus quando eu estou apressado demais, e ela briga comigo do mesmo jeito. Eu sou cheio de defeitos. E quando eu me encontro na situação, e eu sou igreja também, eu estou me relacionando aqui no meio disso tudo, a gente vive diversidades no meio da igreja. A gente vai encontrar no meio da igreja as pessoas que, por exemplo, acham que, eu vi isso, tá? Eu vou falar exemplos aqui que eu vi. Os hinos que a gente acabou de cantar, eu vi isso, pessoas dizem assim, olha, de novo esse hino. Vocês podiam ensaiar outros hinos, tá bom já, né? Eu vi pessoas dizer assim, olha, tá alto, para quê? Não, para que bateria na igreja? Para que música na igreja? Eu vi isso, cara, eu vivenciei isso na pele. E a diversidade de coisas, isso é impressionante, o que nos une, o que nos reúne, o que nos faz entender quem nós somos. E a igreja em si, essa diversidade, ela é tão louca que às vezes a gente não entende a complexidade do que Paulo disse, dizendo que nós somos um corpo, e que existe pessoas que são de perna, coxa, existem pessoas que são dedos, existem pessoas que são orelha, existem pessoas que são várias coisas do corpo, e por várias vezes eu vi a igreja dizer que não queria ser aquilo que ela deveria ser. Louco isso. Isso é muito louco. Eu estou falando, cara, de coisas que até hoje não faz sentido no nosso meio. Hoje aqui na nossa igreja, por exemplo, ela está cheio de homossexuais, prostitutas, ladrões, pessoas assim, porque a igreja, ela necessita e ela sobrevive dessas pessoas, porque senão o que ela faz não faz sentido. Mas quando a gente começa a fazer parte da igreja, e essa é a parte chata muitas das vezes das coisas, é quando a gente não quer ser aquilo que Deus está designando que nós sejamos. E uma das coisas que Deus quer que sejamos, independente de qualquer coisa, é servos. E se eu me torno servo, se Deus diz assim, olha, você vai ser o fiasco da unha, eu vou dizer, eis-me aqui, não interessa o que eu seja, mas eu faço parte do corpo.
Mas às vezes a gente não quer isso. Irmão, eu preferia estar aí ouvindo. Me entenda. Como eu queria, Deus dissesse assim: tirei a unção de você, volta lá, senta, aprende de novo. Como eu queria. Porque você ouviu o que a Dai acabou de ler aqui. Ela disse assim: olha que coisa mais doida. Eles prestarão conta de vocês. E como às vezes a gente presta conta, se às vezes a gente está dizendo assim: meu Deus, que coisa difícil é lidar com gente. Quem é líder aqui sabe o que eu estou falando. Quem é líder aqui sabe o quanto que você ora, o quanto que você jejua, o quanto que você quer dar o melhor de você para alguém, e às vezes esse alguém não está nem aí. Sim ou não? Aí você fala assim: meu Deus, era para ser mais simples. Era para ser mais simples. Porque às vezes quando a gente vai para uma empresa, a gente trabalha, a empresa diz assim: você faz isso. Eu quero ver quem tem a coragem de dizer assim: não, eu não vou fazer isso. A pessoa vai dizer: então beleza, vai embora. Você não serve para mim, não é assim? Mas parece que na igreja, e deixa eu te dar aqui deixa eu te passar o papo real aqui. Irmão, na igreja não é o pastor, não é o líder, não é o obreiro que vai te recompensar. Quem vai te recompensar é o próprio Jesus Cristo. Aquilo que você faz, Paulo diz assim: e será colocada as suas obras diante dele, e elas passarão pelo fogo. Meu Deus. Como vai ter obras de palha? Como vai ter obras passageiras? Como vai ter obras de pessoas que às vezes só quiseram mostrar o seu nome, não mostrar a Cristo? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. E eu estou hoje aqui para alertar e dizer: nós temos que ser a igreja que Cristo quer que sejamos, porque Ele veio se casar com a igreja pura, Ele não vai se casar com a prostituta. E se a gente não se tornar aquilo que Ele quer que sejamos, meu Deus. Eu não quero ouvir a voz dele dizendo: eu não vos conheço. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor dizendo: entra. Entra e vem morar comigo. É a frase que eu mais desejo ouvir um dia. E na nossa diversidade de coisas e situações, e diferente como somos, a gente prega muito, e eu sou muito contrário a essa coisa de religiosidade. Eu sou mesmo. Religiosidade, religião não. Amém? A religião, ela faz parte. Religiosidade tem um abismo gigantesco diferente disso. Religião nós temos. Religião nós temos. Agora, religiosidade faz mal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E Cristo vai vir buscar uma igreja que vive a sua religião, não a sua religiosidade. Porque a religiosidade, ela escraviza. E sabe o que a religiosidade faz? Ela me faz olhar diferente para quem é igual a mim. E a religião não, ela devia me aproximar dessa pessoa, porque ela mostra o quanto, às vezes, eu sou menos do que ela. É o que a Bíblia faz, irmão. Se você ler a Bíblia, ela não vai, primeiro, antes dela colocar lá Efésios 6 em você, primeiro ela vai te despir. O que o Evangelho faz primeiro é nos despir. É tirar tudo aquilo que não nos pertence. É tirar tudo aquilo que não é nosso. O que Davi fez quando ele foi lutar com o gigante? A Bíblia diz, está lá Davi, e Saul quer dar para Davi aquilo que não era dele.
Davi era um menino leve e solto, ele falou, você quer lutar com o gigante? Então coloque em você a minha armadura. Na hora que ele colocou, ele conseguia se mexer, ele falou, não dá. Por quê? Porque não eram as vestes de Saul que ia fazer a diferença. E às vezes a gente se veste de vestes que não são nossas. Por quê? Porque são vestes religiosas. Mesmo na nossa indiferença, e isso não é errado. Eu não estou falando aqui que é errado. Entenda. Uma pessoa pode gostar de preto, outra pode gostar de branco, irmão. Isso não faz diferença. Agora você é capaz de conviver com essa pessoa? A pergunta é essa. Uma das coisas mais difíceis que nós vivemos hoje são conflitos. Difíceis de resolver. Se fizer uma enquete aqui, vai ter talvez 10 times diferentes aqui para quem torce, quem gosta. Eu gosto de tal, gosto de tal, gosto de tal, gosto de tal. E a gente consegue, às vezes, num jeito saudável, brincar com isso. Eu brinquei com o André ainda há pouco. Brinquei com o André e o Luan. Eu falei, um tá só ladeira e o outro não perde. Mas eles estão ali, ó. Um do lado do outro. Só que às vezes quando isso é na igreja, quando isso passa para minha opinião, é a coisa mais difícil do mundo a gente conviver. A indiferença ela tem que ficar só no campo daquilo que não ofende a outra pessoa. Você chegar para alguém e falar, você é gordo. E daí, irmão, você é gordo? Você é muito magro. E daí? O problema não está aí. O problema não está se um gosta de cuscuz, outro não gosta. O Tony só come frango desfiado. Não sei de onde ele veio. Ele não é baiano. Não tem como, ninguém me convence. Desfiado, gente. Mais Nutella que isso não existe. E daí, Tony, você gostando de frango desfiado, eu te amo do mesmo jeito. Noé estava lá cuidando desses animais. Sabe o que nós somos? Nós somos uma arca cheia de pessoas diferentes, hábitos diferentes, situações diferentes. Eu fico tentando imaginar Noé colocando, diz que entrou os répteis, colocando o jacaré lá e dando comida. Sei lá o que jacaré come, cara. Carne vermelha, né? Acho que os filhos de Noé encheram o saco um dia, ele falou assim, eu vou te dar para o jacaré. Às vezes dá vontade do pastor fazer isso, eu vou te dar para o jacaré. Às vezes acontece coisas que a gente diz assim, meu Deus, eu não acredito, cara. Meu Deus, era para nós estarmos no nível dos filhos de Noé ajudando, e às vezes a gente está só se alimentando, igual os bichos. Você sabia disso? Por quê? Por quê? Porque às vezes os hábitos de outras pessoas, e eu vou falar aqui, e isso é uma crítica para mim. Quer ver uma coisa? Vou citar um exemplo básico aqui. Digamos que você trabalha numa empresa, e sempre na empresa há 2 tipos de pessoas, irmão, sempre. Aprenda isso. Vai ter aquelas pessoas que estão super felizes com o seu emprego, porque entraram e faz muito tempo estava desempregado, elas vão dizer assim, meu Deus, é o melhor emprego do mundo. E vão ter aquelas pessoas que estão 10 anos lá e falar, meu, por que você está feliz, cara?
estou 10 anos aqui no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Não é assim? E sabe o que é mais interessante? É que nós somos contaminados muitas das vezes pelo pessimismo, ao invés de sermos contagiados por aquilo que nos faria crescer. Não é? Você está lá fazendo seu serviço mal feliz, aí chega alguém, você vai morrer aí. Aí você, aí no outro dia você já não limpa a sua mesa como deveria. Aí no outro dia você já não faz o que teria que fazer. Sabe aquele e-mail que era para responder? Você, E às vezes na igreja acontece a mesma coisa. Às vezes a gente busca reconhecimento, às vezes a gente procura ser visto por pessoas, ao invés de ser visto por Jesus. Quem tem que olhar para você é Jesus, irmão. Quem tem que ver o que você faz é Jesus. Eu vou passar, eu vou morrer, vai ter um dia que eu não vou estar aqui mais. Mas as obras que você fizer não vão ficar para o Ronaldo conhecer, vão ficar para Jesus conhecer. Eu não quero tirar aqui dizendo, então eu vou viver fazendo o que eu faço. Se você faz com amor, faça. Não interessa, irmão, quem olha, quem vê, quem vai te elogiar, quem vai te aplaudir, quem vai te abraçar, não interessa. Talvez seja uma alta análise daquilo que, às vezes, é o que menos a gente quer ouvir, porque aparecer é bom. Isso enche o nosso ego. E é uma das coisas que mais tem que morrer em nós, é isso, é o ego. Eu gosto muito de coisas medievais. Já assisti o Gladiador, acho que 72 mil vezes. Ainda fico para ver o nome dos caras lá no final. É um filme para mim que até quase me bateu no dia que eu fui fazer o meu top 5. Coloquei os 5 melhores filmes da minha vida. Eu coloquei o Gladiador primeiro. Ela, meu Deus, que blasfêmia. Eu falei, posso? Ela falou, como é que você vê Guerra Infinita e fala isso aí? Eu falei, eu posso? E tinha algo muito caracterizado deles, é que os grandes generais, aqueles que lutavam as guerras, eles eram recebidos em Roma com grande pompa de heróis. Não é à toa que a mitologia grega, ela tem alguns homens que, é história, tá, isso aqui. A mitologia grega, ela fala de 2 super assim, que tinham superpoderes, que era Hércules, e o outro é aquele lá de Troia, que agora é Aquiles. São os 2 super assim, que é, né, Hércules com a sua super força, e Aquiles era um super soldado que não perdia para ninguém. E quando os generais chegavam, e a Grécia, ela participou de muitas guerras, e ela já era um exército consolidado, então ela venceu muitas guerras, e os generais eram recebidos com a pompa de heróis. E quando eles viam nas suas carruagens, vinha um servo do lado dele. Isso é real. E quando toda a Grécia o recebia aplaudindo, e alguns diziam, eis que chegou um Deus. Sabe o que aquele homem dizia para ele? O homem no ouvido dizia assim, não te esqueças que és homem e voltarás ao pó. E na nossa vida, e na nossa caminhada, e no nosso cotidiano de igreja, e nos nossos afazeres de igreja, eu sei, irmão, tem dia que o líder de célula não quer ir para a célula. Eu sei. Eu sei que tem dia que não dá vontade de ir.
É isso que nos torna comuns, reais. E parece que o dia que a gente não quer ir, a gente vai, o dia que a gente mais é abençoado. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim, porque não é você, sou eu. Não tem nada a ver com o que você faz, com o que você preparou. Tá bom, você leu lá, mas quem realiza sou eu. Aí naquele dia que você vai, sabe, sou o pó, que você faz a célula assim, todo. Aí no outro dia alguém manda uma mensagem assim dizendo: meu Deus, você não sabe como Deus te usou para falar comigo. Aí Deus passa na sua cara assim dizendo: tá vendo o trem? Não é você, sou eu. Caramba! Quando a gente se coloca na dependência de Deus, irmão, não interessa se a gente está aqui pregando ou se a gente vai à igreja, quem vai olhar o que a gente faz é Deus. Irmão, você pode sair daqui e nesse frio que está, ir lá no Rio Bonito, onde está um monte de drogado, pessoas dormindo na rua. Se você fizer aquilo, se você está fazendo de coração, o pastor nem precisa saber. Agora, se você for tocar trombeta, pedir que anuncie seu nome, pedir que fale de você, não adiantou nada. E mesmo diante de todas essas indiferenças e coisas absurdas que acontecem no nosso meio, na igreja, talvez eu falei só de, sei lá, coisas que, nem sei mais o que eu estou pensando. Irmão, ainda é melhor permanecer dentro da arca, mesmo a gente tendo vários problemas, mesmo a gente tendo várias indiferenças, mesmo a gente convivendo às vezes com, digamos que não tinha quarto para todos os animais, às vezes a gente não vai ter o vizinho que a gente quer, às vezes a gente não vai ter a pessoa que a gente quer, às vezes não vai ter, não é assim? Mas mesmo assim, ainda é melhor permanecer dentro da arca, porque lá fora só vai ter morte. Só que muitas das vezes a gente, eu não lembro agora se a arca tinha janela, devia ter, né? Deus deve ter feito lá uns compartimentos, falar, vai ter que ter uma janelinha aí, porque tem uns bichos aí que faz um cocô nervoso. O elefante, por exemplo, você vai ter que conviver com esse cheiro aí dentro. Você vai ter que uma vez a Cida vai lembrar disso. Tinha um irmão lá na igreja que ele estava indo para a igreja e pisou e não percebeu. E o pastor chamou ele para orar. O nome dele era Wagner, isso é real, tá? Isso não é história não. E ele falou, eis que Deus te dá autoridade. Ele toda vez que pisava assim, era cocô para tudo que é lado. Aí o pastor falou, misericórdia, que quando viu era o pé do VV, todo. Irmão, às vezes no ambiente que a gente está, não vai exalar o melhor odor. Agora lá fora só vai ter morte. Às vezes você pode olhar e se olhar e dizer assim, não é a igreja que eu queria. Não é a igreja que eu sonhei. Não é igual onde eu estava. Não é como... Ô irmão, conto de Hollywood é só lá, viu? No Magic Kingdom. E se você achar uma igreja perfeita, manda um zap para mim que eu vou com você. Aleluia. Porque aonde tem pessoas tem problemas. Aonde tem pessoas, vai ter pessoa que vai contrariar a nossa vontade. E é isso que é lindo.
Uma vez mandaram uma mensagem para mim dizendo assim, e eu fiquei triste, tá? Ai, pastor, eu estou saindo da igreja porque eu não me arrepio mais como eu me arrepiava antes. Eu fiquei triste. E eu fui orar, eu falei, Senhor, por que essa pessoa não está se arrepiando mais? E Deus me deu uma bronca tão grande. Deus falou, você não está lá para arrepiar ninguém. O culto não está aqui para arrepiar ninguém. Sabe para que existe a escuta aqui? Para te desmoronar, irmão. É o melhor culto que tem. Para dizer assim, cara, muda, se transforma, evolui, melhora. Você pode ser uma melhor esposa, você pode ser um melhor filho, você pode ser uma melhor mãe, você pode ser melhor aquilo. É lógico que Deus não vai viver só te dando bronca, vai ter dia que Ele vai te apertar tanto que você não vai sair de perto do peito dEle. Mas Ele vai saber a necessidade que você precisa. Agora, quando a gente vê, irmão, com a mente fechada, já dizendo, eu quero me arrepiar, eu quero sentir, Deus vai dizer assim, para de bobagem. Os melhores cursos da minha vida foram os que eu fui chorando para casa, dizendo assim, eu não valho nada, Senhor, mas você é tudo na minha vida. O Senhor mostrou tudo quem eu sou, meus erros, meus defeitos. E eu chegava em casa chorando, dizendo, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Deus. Deus se revela na nossa vida. Deus, faz a tua vontade, Senhor. Eu já fui tão confrontado por Deus, irmão. Eu já fui tão confrontado por Deus, eu já participei de coisas que doeram meu coração, que eu tinha todos os motivos para fugir da arca, para não estar mais na arca, mas Deus me forjou de uma maneira tão diferente. Deus quer te forjar, Deus quer te transformar em alguém melhor. E aquilo que você faz para Ele, só Ele precisa ficar sabendo. Se vai chegar um momento que Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Um dia, já vou encerrar. Depois que eu fui consagrado a pastor, existiam alguns irmãos que não gostavam de mim. Eu nem gostava mais de ir para as reuniões pastorais, porque eles olhavam para mim e falavam, não, mas ele não tem condição, não, mas isso, aquilo, querendo cargo. E por várias vezes eu falei, pastor Gilmar, eu falei para ele, eu não quero, por favor, não quero. Ele falou, filho,
Deus está te forjando da maneira mais dura que tem. Isso lá na frente você vai entender o porquê. E um dia teve a apresentação de um pastor lá. E o pastor Gilmar me chamou e falou assim: hoje nós vamos consagrar fulano aqui como pastor, e quem vai orar por ele é o pastor Ronaldo. Cara, eu vi a cara de decepção da pessoa. E talvez foi uma das coisas assim mais... Sabe, aquela coisa que você não quer fazer, mas você vai porque tem que fazer. E eu fui, orei, derramei o óleo sobre ele. O tempo passou. E um dia ele me procurou. E ele me pediu perdão. E eu disse assim: você não fez nada comigo. Nada, fica tranquilo. Ele falou: não, eu fiz sim. Eu falei: se fez, Deus lançou no esquecimento, eu não lembro mais de nada. Porque eu pedi para Deus me curar. Você vai escolher como você vai viver, irmão. É uma escolha sua. Você pode fugir da arca a qualquer hora. Você pode pular dela, você pode fugir pela janela. Em algum momento a chuva vai cessar e vai ter lá água, corpo espalhado. Não é a vontade de Deus. Deus quer que você permaneça lá. Vai ter um monte de trabalho, vai ter um monte de coisa para fazer, vai ter um monte de coisa para construir, vai ter um monte de coisa. Eu não vou mentir para você não. Às vezes essa coisa de viver esse cotidiano evangélico é chato. É chato, eu sei, irmão. Porque a gente vai querer fazer um monte de coisa que Deus vai dizer assim: não faz. Deus vai brecar um monte de coisa na sua vida dizendo: não ultrapassa. Porque o evangelho ele não vai ser condizente às nossas vontades, nunca. Nunca vai ser as nossas vontades, vai ser a vontade de Deus sempre. Se você vive um evangelho que a sua vontade prevalece, opa, tem alguma coisa errada e estranha. Se você acha que você pode estar aqui na igreja hoje e amanhã no baile funk, isso não é evangelho, irmão. Se você acha que você pode dar o dízimo aqui e lá fora você ser uma pessoa não correta, você está fora da visão de Deus. E isso é chato. Porque a gente vai olhar um monte de gente fazendo e dizendo assim: mas por que fulano faz? Aí entra aquela célebre frase: você não é fulano. Você é diferente. Tem uma marca em você. O sangue de Jesus está sobre você. Fique na arca. Permaneça. Você só vai encontrar morte lá fora.